Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Estamos no estudo sobre o tabernáculo e as suas lições para nós, os seus utensílios, os seus materiais, as suas medidas. Hoje falaremos das tábuas verticais que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 26 e o versículo 15, que diz assim: Faça tábuas verticais para o tabernáculo de madeira de acácia. Cada tábua deve ter 4,57 metros de comprimento e 70 centímetros de largura. Eu estou lendo em uma Bíblia judaica conhecida como Taná. O texto diz que era para fazer as tábuas. Essas tábuas serviriam como paredes nas laterais do tabernáculo. Na Bíblia, na linguagem atualizada NLTH, vai dizer que essas tábuas tinham 4 metros e 45 centímetros de altura. Na Bíblia que terminei de ler, diz que era 4 metros e 57 de altura. Mas os estudiosos já arredondam essa medida para 5. Deixe eu explicar por quê. É medido em côvados. Se você estiver lendo em uma Bíblia versão simples, vai dizer em côvados. E essa medida era exatamente das pontas dos dedos até o final aqui do cotovelo. E, de acordo com o tempo, essa medida mudou. Uma tribo, por exemplo, muito alta, era comum que o côvado deles fosse maior do que uma tribo ou um povo que não fosse muito alto. Então saiba que a média era de 5 metros de altura. O texto diz que deveria ser madeira de acácia, revestida com ouro. Deveria ter 2 argolas, onde passaria uma vareta, também revestida em ouro. O pé, onde sustentava essa madeira, era de prata e cada uma dessas varetas teria 2 bases de prata para sustentar. Observem que cada madeira teria 2 bases de prata para sustentar. Essa base de prata era em média de 1 metro de altura. Então eu começo aqui trazendo para vocês alguns significados do texto. Por exemplo, quando o texto diz que essa ripa teria média de 5 metros de altura, mas uma base de 1 metro, 5 mais 1, temos o número 6. O número 6 na Bíblia, tem o meu estudo sobre numerologia bíblica, é um número de homem. Então, o número de homem aqui está representado. O texto sagrado diz que as coisas passadas são sombras daquilo que haveria de vir. Então, o tabernáculo, os utensílios, as medidas, tudo é uma sombra do que viria, do que seria de Cristo. Tudo aponta para Cristo. Mas eu queria que você, a partir de agora, começassem a observar essa tábua como você. Ela tem uma medida de homem, 6 metros de altura, contando com a base de prata, e 70 centímetros de largura. O número 70 também é um número muito importante na numerologia bíblica. O texto diz que seria 20 tábuas de um lado e 20 do outro. 20 mais 20 é 40. O número 40 na Bíblia é um número de provação ou um período em que alguém é provado. Mas é também um período de preparação para um ministério. Observem que Moisés passou 40 dias jejuando, Elias passou 40 dias jejuando, o próprio Jesus Cristo passou 40 dias jejuando. Então,
é preciso de um preparo para o ministério. Quando Deus chama alguém, Deus prepara essa pessoa para uma grande obra. Então, o número das 40 tábuas do tabernáculo mostra um período de preparação para o ministério, levando em consideração que vamos começar a interpretar essas tábuas como eu e como você. É número de homem. Só para lembrar também o número 40, os espias que foram espiar a terra de Canaã ficaram média de 40 dias. Israel, antes de adentrar a terra de Canaã, a terra prometida, eles ficaram 40 anos vagando pelo deserto. E o número 40, 400 e 4.000 sempre vai trazer significados ruins, ou período de provações na Bíblia. O período de tempo que choveu de dias e de noite, o período de tempo que Deus ficou sem falar com o homem, o período de tempo aproximado que Israel ficou na terra do Egito como escravo, na verdade como escravo 400 anos, porque o total foi mais de 400 anos que eles passaram por lá. O material das tábuas que seria levantadas, que representa a nossa vida, era principalmente da madeira de acácia. E olha só o que eu li no dicionário ilustrado da Bíblia, o DIB. Acácia, grande árvore espinhosa com casca áspera e nodosa. Sua madeira castanho alaranjada era rija e durável. Muitas espécies de acácia cresciam no deserto do Sinai, ao sul de Canaã e no Egito. A madeira de acácia foi empregada para a construção da Arca do Concerto e do primeiro tabernáculo. Então trata-se de uma árvore espinhosa, cascuda, torta, cheia de nós e que crescia no deserto. Essa árvore fala muito da nossa vida. O ouro que reveste essa madeira fala da glória e da graça de Deus. Prata na Bíblia fala de redenção. Sabemos que Jesus Cristo, ele nos remiu com o seu sangue. Ele nos comprou no mercado de escravo. Prata fala de valor, de dinheiro. E aqui nesse caso, as ripas estão levantadas porque tem uma base de prata que fala de redenção sustentando essas madeiras. Em cada uma das ripas deveria ter 2 argolas, porque passaria uma vareta ligando uma ripa, uma tábua, na outra tábua. Isso fala de ligação, de união. A aplicação pessoal nesse texto, entre várias, eu escolhi aqui pelo menos 4. A primeira, essa ripa, ela fica em pé porque ela está sustentada por uma base de prata. Essa base de prata fala da redenção em Jesus Cristo. Nós só estamos em pé porque a graça divina nos alcançou, porque Jesus Cristo, de acordo com o livro de Apocalipse, nos remiu com o seu sangue. Então, não estamos em pé porque somos bons, porque somos fortes. Estamos em pé pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E em Mateus capítulo 7, versículo 24, fala daquele que construiu a sua casa sobre a rocha e do outro que constrói sobre a areia. Nós estamos sobre a base de prata, nós estamos sobre a rocha que é Cristo. É por isso que permanecemos em pé. A segunda aplicação pessoal é que o brilho que tem essa ripa não é dela, é do ouro que foi revestido. Se existe alguma graça em nós, se existe virtude em nós, é por causa do Espírito Santo. Nós estamos revestidos do Espírito Santo, revestidos de poder, mas isso não é nosso, isso é de Deus. Isso foi um revestimento que recebemos. Então não temos que nos gloriar por causa do brilho que existe em nós. Nós devemos entender que o brilho existe porque ele foi aplicado.
e foi aplicado sobre uma madeira torta que crescia no deserto, uma madeira cheia de imperfeições. É assim que era eu e você antes da graça de Jesus Cristo. O problema é que muita gente não quer sair do deserto. Muita gente, muita madeira de acácia que cresce lá no deserto, ela quer continuar no deserto. Jesus Cristo chama essas pessoas. O Evangelho chama essas pessoas, mas elas insistem em continuar levando a mesma vida de antes. É preciso de deixar o artífice, é preciso de deixar o carpinteiro de Nazaré fazer um trabalho sobre essa madeira torta, para que ela possa ficar em posição de servir como parede do tabernáculo. Aceitar o trabalho do artífice é a parte terceira da nossa aplicação pessoal. E a última parte é: precisamos de estar unidos. As ripas tinham 2 argolas e passavam varetas, unindo essas argolas. Nós, como rebanho de Jesus Cristo, nós, como um corpo de Cristo, precisamos estar unidos uns com os outros. Não tem negócio de igreja assembleia contra a igreja Deus e Amor, contra a casa de oração, contra a quadrangular. Nós somos um único povo. É preciso de unirmos, é preciso de falarmos a mesma língua. A Bíblia é uma só, o Evangelho é um só. Eu posso até ter alguma divergência com alguma doutrina, mas eu preciso de defender que o Evangelho de Jesus Cristo importa que seja pregado. Eu preciso de anunciar o Evangelho. Eu preciso de me alegrar quando passa um crente com a Bíblia na mão perto de mim e fala a paz do Senhor. Não é meu inimigo. Ele está unido pelas argolas, pela vareta, pelo cajado que consola. Pessoal, ficamos por aqui. Depois vem mais vídeos trazendo mais exemplos do tabernáculo, mais aplicação sobre as nossas vidas, trazendo também estudos sobre escatologia bíblica, sobre o Apocalipse. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu joinha, o seu like aí, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Um forte abraço e até mais. Fique na paz do Senhor Jesus.